E aí, pessoal, começando aqui mais um podcast do nosso canal. Estamos aqui com o nosso colega Alisson. Ele vai nos falar sobre um pouquinho sobre o tempo quaresmal e os santos, o qual tempo os santos também viveram as suas vidas, né? Então, vamos aqui para a primeira pergunta para o nosso colega. Então, Alisson, como os santos enxergavam a importância da quaresma na vida cristã? Bom, então, primeiro, boa noite, né? Muito obrigado pelo convite de estar aqui e poder contribuir um pouco nesse podcast para a vivência quaresmal das pessoas, né? Com algumas informações que a gente vai falar aqui. Então, a respeito dessa primeira pergunta, né? Primeiro é importante a gente entender, né, quem foram os santos. Então, normalmente, essas pessoas que a gente considera, né, que são santos conhecidos pela Igreja Católica, foram pessoas como nós. E que, em determinado momento, após a sua conversão, né, buscaram viver de forma radical, de forma mais intensa, o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. E a partir disso, a partir do momento de conversão de cada um, que se deu de formas diferentes, em momentos diferentes das suas vidas, Sim. eles vivenciaram, né, as suas quaresmas anualmente de forma também diferente de um para o outro, mas com certeza todos entendendo o significado da quaresma, né? Que a gente não vai se deter aqui especificamente ao que é a quaresma, né? As pessoas podem ouvir o primeiro podcast com o Frei Robério, mas entendendo a importância desse tempo litúrgico, né? O quanto ele é importante para a nossa vivência cristã, cada santo ele buscou vivenciar a sua quaresma pessoalmente, né? Considerando a importância dela, considerando a necessidade que nós temos de vivenciar bem a quaresma para vivenciar bem todo o restante do nosso ano. Perfeito. Então, Alisson, dentre os santos, qual o mais lembrado assim que você pensa que viveu suas práticas penitenciais durante a quaresma? Um santo que vários santos são muito lembrados durante a quaresma, né? A gente pode citar Santo Inácio de Loyola, com os exercícios espirituais. Perfeito. São Bento também no exercício do silêncio, mas quando a gente fala de penitência e de intensificação desses atos durante a quaresma, se lembra muito de São Francisco de Assis, Sim, né? sim. E considerando que nós, como paróquia franciscana, buscamos vivenciar também tudo que São Francisco deixou de testemunho para nós, a gente pode, então, buscar se espelhar nele para viver também as suas práticas penitenciais quaresmais. Maravilha. Temos outras perguntas aqui também. E a próxima pergunta é: como São Francisco de Assis viveu a quaresma? Muito bem. São Francisco ficou conhecido no mundo inteiro, né, pela sua radicalidade na vivência do Evangelho, através das três coisas que ele viu no Evangelho e buscava viver, que era a pobreza, majoritariamente, a obediência e a castidade. E quando a gente fala de Quaresma e São Francisco, é interessante porque São Francisco, ele via em Jesus Cristo, via nos evangelhos, via na igreja, uma doutrina, uma sabedoria tão grande que ele não vivia só uma quaresma, né? Então a gente pode citar que ele começava fazendo a quaresma da Epifania do Senhor. Então ali no começo do ano, ele já fazia uma quaresma entre o mês de janeiro e fevereiro. Ele fazia também uma quaresma da ressurreição do Senhor, que era chamada, que ia justamente, né? Essa é a quaresma maior, que é a quaresma que nós também praticamos, que é a que vai da quarta-feira de cinzas à Páscoa. Mas ele ainda, durante o seu ano, fazia outras quaresmas, como a quaresma de São Pedro e São Paulo, que vai do mês de maio até o mês de junho. Ainda a quaresma da Assunção de Nossa Senhora,
São Francisco Perfeito. era um devoto muito forte de Nossa Senhora, Sim. então ele fazia também uma quaresma. A quaresma de São Miguel Arcanjo, que inclusive aqui no Brasil é muito disseminada, Sim, né? A gente tem muito. a quaresma de São Miguel rezada aí na internet, por várias Live no instituições, YouTube. Frei Gilson também. Sim. E ele ainda fazia uma quaresma do advento, então na preparação para o Natal. Aham. Então veja, São Francisco entendia que era importante esses 40 dias de reserva para a vivência cristã, de forma que ele buscava praticar isso não só no tempo litúrgico da quaresma maior, Sim. que é a que antecede a ressurreição de Jesus. Sim. Mas ele vivia esses 40 dias de oração também durante outros momentos que ele considerava grandes no nosso ano litúrgico. São Francisco também um santo que representa também nossa paróquia por ser franciscana, né? Exatamente. Vamos para outro santo, que é a Santa Clara. E a pergunta é: o que Santa Clara ensinava e vivia durante a quaresma? Muito bem. Santa Clara, né, como também devocionada aqui na nossa igreja, Isso. por ser uma santa da ordem franciscana, da ordem Sim. segunda. E Santa Clara também, ela buscava viver a quaresma de forma muito intensa. E aí é importante salientar que na vida das clarissas, né, tanto Santa Clara como suas irmãs, viver em um mosteiro, em um claustro, isoladas do mundo, já é uma forma de meditação, de oração muito intensa. Mas mesmo assim, Santa Clara vivia e ainda orientava as irmãs clarissas nos mosteiros a intensificar esses momentos de oração e de silêncio, de meditação durante a quaresma, de tal forma que isso foi incorporado na regra de vida das clarissas. Então, na regra de vida delas, Santa Clara incluiu que durante o período quaresmal, as irmãs não deveriam usar o locutório, que era o lugar delas se comunicarem com o mundo exterior, a não ser que fosse para o momento de confissão. Sim. Então ela ensinava, né, essa importância de buscar, no período quaresmal, intensificar esses exercícios do silêncio, da meditação no claustro, de forma até mais rígida do que elas já viviam. Perfeito. Santa Clara aí sendo exemplo, né? Um exemplo para nós. Sim. E agora a pergunta é sobre as tentações. O que os santos ensinam sobre vencer as tentações, assim como Cristo no deserto. Cristo que venceu as tentações no deserto durante 40 dias e 40 noites. O que você tem a dizer sobre essa pergunta? Bom, na história da igreja, né, e consequentemente dos santos, a gente pode ver muitos exemplos de formas que a gente pode trazer para a nossa vida, buscando vencer as tentações, principalmente nesse período quaresmal, né? A exemplo de Jesus. E aí, continuando, né, no exemplo de São Francisco, São Francisco tem muitos relatos de vida que estão escritos, e eu vou trazer como resposta aqui um exemplo disso, que eu achei muito interessante quando li, porque mostra realmente como a igreja nos ensina a vencer as tentações, Perfeito. que é através da gente fazer a mortificação, né, do nosso corpo, justamente com as práticas quaresmais, que são o jejum, a oração e a caridade. E aí esse exemplo de São Francisco está descrito num livro que trata sobre a vida dele, que é o Fioretti, que traz justamente momentos históricos da vida de São Francisco. E esse livro conta que em uma das quaresmas de São Francisco, ele estava na casa de um amigo que era muito devoto, já via nele uma santidade, e esse amigo morava lá em Perusa, e numa região que tinha um lago, e nesse lago tinha uma ilha no meio do lago. E São Francisco, sabendo quem era o Francisco, o corpo humano de Francisco, sabendo que na quaresma nós devemos buscar vencer as tentações,
ele pede a esse amigo para levar ele de barco até essa ilha que fica no lago. Isso justamente no dia anterior ao início da quaresma, no dia anterior à quarta-feira de cinzas. E aí no livro conta que esse amigo levou ele até a ilha e São Francisco pediu a ele que deixasse ele lá na ilha, retornasse e não dissesse nem a ninguém onde ele estava, porque ali ele ia passar a quaresma. E diz que o que São Francisco levou consigo foi um copo de água e 2 pães, somente 2 pães. E justamente durante esses 40 dias, São Francisco, através das práticas do jejum, da caridade e da oração, ele passa esses 40 dias semelhante ao que Jesus passou ali no deserto, para tentar vencer, né, todas as tentações humanas, corporais, através da mortificação do corpo. Quando a gente fala da mortificação do corpo, é porque através disso, do jejum e da oração, a gente mortifica o corpo para fortalecer o espírito. Então, a principal forma da gente vencer as tentações seria justamente fortalecendo o espírito através dessas práticas de mortificação do corpo que a gente exercita principalmente durante a quaresma. E as tentações que são essas mesmas tentações que fazem muitas pessoas sair da sua quaresma pecando, fazendo alguma coisa e termina quebrando a quaresma que a pessoa escolheu. Exatamente. E de que maneira a quaresma nos ajuda a crescer a santidade? Bom, quanto à santidade, vai justamente, né, complementando o que vem a ser a pergunta anterior sobre as tentações, quando a gente busca exercitar o que nos ensina a igreja para esse tempo quaresmal, né, esse jejum, caridade e oração, já é de imediato a primeira forma com que a gente se coloca no caminho da santidade e distancia de todas as outras coisas que poderiam nos tirar desse caminho, por essas práticas. Mas o que nós buscamos vivenciar, que nós devemos buscar vivenciar na quaresma, são justamente todas as outras práticas que fazem com que a gente se intensifique nesse caminho e que fortaleça ainda mais essas outras ações. Então, buscar as atitudes de piedade, então tudo aquilo que Jesus nos ensinou, visitar os doentes, dar de comer a quem tem fome, vestir o nu, as obras de misericórdia. Então, todas essas obras de misericórdia, elas nos ajudam a fortalecer o espírito e nos manter nesse caminho de santidade. Assim como, através da oração, e a oração vivida a partir de quê? Do que nos ensina, a partir da meditação na via sacra, nas sextas-feiras, e principalmente, né, durante a Semana Santa, todas as celebrações que a gente tem ali depois da quaresma. Sim, perfeito. E também temos outra pergunta aqui, que é: como os santos mostraram que a quaresma não é apenas um tipo de penitência, mas também de esperança? Muito bem. Bom, quando a gente fala sobre esperança, né, na quaresma, hoje a gente pode vivenciar a nossa quaresma tendo como entendimento de que ela vai se encerrar e quando ela encerrar, a gente vai ter o ápice da nossa vivência, que é na ressurreição de Jesus. Então, os santos, durante a sua quaresma e durante a sua história de vida, eles mostram na sua vivência que nós precisamos viver a quaresma, esse momento de interiorização, de meditação, de oração, para fortalecer o nosso espírito, mas já confiantes por saber que depois daquilo nós vamos celebrar a ressurreição de Jesus. Que ele viveu esses 40 dias de penitência, mas que depois daquilo ele abriu a porta do céu para todos nós. Então, muitos deles, São Francisco, Santa Clara, nos ensinam a viver e entender esse momento quaresmal de forma profunda, mas conscientes de que depois dele nós
vamos celebrar essa vitória de Jesus. E que por isso a gente vive tudo isso nessa esperança, na espera desse momento especial que foi justamente a Páscoa de Jesus. Perfeito. Também temos outra pergunta aqui, que é como os santos nos mostram que a quaresma deve ser vivida não apenas externamente, mas também com conversão interior. Bom, quando a gente fala a quaresma por si só, ela deve promover em cada um de nós uma conversão interior. Às vezes a gente começa a viver a quaresma e faz um voto de abstinência de um alimento, de uma bebida, porque todo mundo está fazendo e a gente vai fazer também para dizer que está fazendo alguma coisa, né? Mas esse ponto aqui é o ponto principal. A conversão interior, a nossa mudança interior, ela tem que ser muito mais significativa do que esses hábitos exteriores que a gente faz. E isso, na história de vida, São Francisco é mais uma vez um exemplo muito forte. São Francisco, lá está escrito também no Fioretti, que depois de toda quaresma, acontecia uma transformação na sua vida. Por exemplo, nesse caso aqui dessa história da ilha, quando São Francisco volta, já agora fortalecido de espírito, o que é que ele vai fazer? Ele se coloca a serviço. Então, depois da quaresma, ele vai servir ao povo, servir à igreja, servir aos mais pobres. E os relatos falam justamente de quê? O serviço aos leprosos. Então, a mudança interior, a transformação interior em São Francisco, ela é forte e inspira em nós isso também. Que, mais do que os hábitos exteriores, do que qualquer mudança física, qualquer mudança de hábitos rotineiros, a gente precisa mudar os hábitos interiores, a nossa abertura ao Evangelho, o nosso colocar-se a serviço do outro na nossa vida, no cotidiano, né? E em todos os nossos momentos. Então, essa conversão interior, ela é muito clara e muito, muito vivida, e é um exemplo para nós na vida de todos os santos, Santa Clara, Santo Antônio, São Francisco. Perfeito, não devemos apenas viver, mas também temos que ter uma conversão durante a quaresma, né? Exatamente. Vamos agora para a nossa última pergunta, para acabar nosso podcast aqui. Então, Alisson, baseado nessas perguntas que você respondeu, tem alguma prática que você busca presenciar nesse tempo quaresmal? Bom, a exemplo dos santos, né, que entendiam quão forte é esse momento, tem uma prática especial que nos é ensinada pela Igreja e que os santos, entendendo dela também, faziam sempre, né? Na verdade, mais de uma. Uma das principais e que está culturalmente, né, difundida na nossa realidade religiosa no Brasil, é justamente a participação nas orações, nas meditações da Via Sacra. Então, a meditação da Via Sacra é proposta pela Igreja, e os santos, São Francisco, do jeito que ele via, né, todos os passos de Jesus, e ele quis de uma forma tão forte viver aquilo o mais próximo possível, como ele quis fazer montando o presépio para tentar visualizar como foi o nascimento de Jesus ali. Ele vivia e meditava muito, é uma prática muito antiga dos frades, a meditação da Via Sacra. E São Francisco fazia isso, e ele fez de forma tão forte essa meditação, que depois, pedindo a Deus para viver e experimentar aquilo, ele recebeu as chagas de Jesus. Então, a meditação da Via Sacra é uma prática muito especial no tempo da quaresma e que eu busco vivenciar, porque ali a gente consegue realmente vivenciar minimamente o que nosso Senhor passou, né? E ter aquilo como exemplo para tudo isso que a gente falou, a nossa conversão interior e buscar a nossa transformação pessoal depois da quaresma. E outro ponto que eu busco fazer também é a questão da oração a partir da Lectio Divina, né?
que é a leitura divina. Então, a Via Sacra é uma leitura divina por excelência, porque ali a gente reza, a gente medita e a gente consegue, então, espelhar-se naquilo para fazer essa conversão anterior. Mas a leitura divina dos evangelhos que a gente tem durante a quaresma, que são especiais, dos evangelhos diários, todas as leituras, né, a gente consegue contemplar, consegue rezar e consegue absorver muito mais nesse período quaresmal, especialmente por estar fazendo isso juntamente com outras práticas, como o silêncio, a oração. Então, a Via Sacra e a oração diária com a Lectio Divina são muito importantes e são coisas que eu busco, mesmo não conseguindo todos os dias, devido à correria, né, da vida da gente de hoje, mas que na nossa realidade, principalmente nós que estamos nesse mundo mais agitado, precisamos buscar parar também para vivenciar tudo isso e sairmos da quaresma, né, de forma transformada em algum sentido. Perfeito. Então é isso, pessoal. Isso foi nosso podcast hoje com o nosso colega Alisson. Alisson, muito obrigado. Então, que você que está escutando esse podcast, reflita sobre sua quaresma, que como os santos mostram que a quaresma não apenas deve ser vivida, mas também temos que ter uma conversão interior. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Compartilhe aí seu podcast com sua mãe, seu pai, seu irmão, sua família, para que podemos alcançar mais pessoas. Muito obrigado.